Oi pessoal, eu sou a Mari, aqui do Admirável Leitor, e hoje eu vim perguntar pra vocês, de todos os clássicos nacionais que você conhece, quantos deles são escritos por mulheres? Se a gente parar pra pensar em todos os livros que a gente conhece, a gente fica pensando, Machado de Assis, José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato e muitas outras coisas, sabe? Tipo, só vem livro em que o autor é homem. Fiz uma pesquisa e olha, deu trabalho, mas eu consegui achar 4 autoras nacionais e que foram importantes para o início da representatividade na nossa cultura clássica nacional. O primeiro nome que eu tenho para trazer para vocês, e é o mais conhecido deles, é Clarice Lispector. A Clarice, ela é nascida originalmente na Ucrânia e ela veio pro Brasil quando ela era muito pequena. Então ela já tinha o quê? 2, 3 anos só? Então ela quase não é ucraniana, vamos dizer assim. Ela não se considerava ucraniana, e sim brasileira, porque aqui que ela cresceu. Ela era jornalista, trabalhava com tradução e ela começou a escrever os contos dela e publicando nas revistas locais. A partir dos contos foram criando livros, né, e publicando os livros únicos, né, com a coletânea de contos. E a maioria deles se trata sobre reflexões de pequenos momentos da vida. Pequenos momentos em que a partir daquilo se faz toda uma reflexão da vida e do que é viver ou sobre certo acontecimento de crítica social que está acontecendo naquela época, dessas particularidades. Os livros mais conhecidos dela são A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH e também Laços de Família. Eu nunca li nenhum livro dela, mas pretendo ler, é só porque eu também nunca tive esse interesse e fazendo essa pesquisa, vendo a história dela, eu realmente me interessei, então talvez esse ano ainda saia alguma leitura dela. A próxima autora é a Cecília Meirelles, no qual ela não era uma escritora de romance, sim de poesias, ela era uma poetisa que foi muito importante para nossa literatura. Ela nasceu no Rio de Janeiro, era órfã de pai e mãe desde muito cedo, e assim ela morou com a avó. Essa avó dela era muito conservadora, ela reprimia muito a Cecília, então ela vivia muito trancada dentro de casa, ela quase não tinha convívio social. O único convívio que ela tinha era de ir pra escola e quando ela também se tornou escritora. E foi nesses momentos em que ela ficava mais sozinha que ela aprendeu a apreciar a solidão, quando ela ficava muitas horas pensando. Desses pensamentos saiu a poesia dela. O primeiro livro que ela escreveu foi em 1919, quando ela tinha 18 anos. E é composto por 17 poemas. Esses poemas, na verdade, todos os poemas dela são pequenas passagens dela pensando sobre algum assunto e sobre o ponto de vista dela, não sobre uma reflexão social, uma reflexão geral que possa trazer algo para todo mundo e que todo mundo se identifique, não, é algo que é visto dela, particularmente dela. Então, eu vou deixar aqui na descrição um trechinho de uma poesia, que é uma poesia bem curtinha dela, pra vocês lerem, perceberem que realmente assim, é do ponto de vista dela. E até o poema se chama Retrato, então é engraçado porque ela se vê no espelho e ela descreve o que ela vê. Além desse livro, ela escreveu mais alguns outros que estão disponíveis aí na internet pra vocês darem uma olhada. A próxima autora é uma das mulheres mais importantes pra literatura nacional, que é a Raquel de Queiroz. Ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Ela foi uma jornalista, escritora, que também trabalhou com tradução. Em 1937, ela foi presa por ser considerada alguém que fazia parte do comunismo. Ela teve uma vida em que teve muitas reviravoltas, mas mesmo assim ela não parou de escrever e fez disso algo que ela trouxe para os livros dela. O livro mais importante da carreira dela foi o 15, onde ela retratou a história e a luta do povo nordestino contra a seca e a miséria. Nesse livro a gente tem 2 protagonistas masculinos e uma feminina. Essa protagonista feminina foi muito importante na história da literatura porque ela era uma pessoa diferente do que se retratava na época. O nome da protagonista é Conceição e ela tinha um pensamento diferente. Ela gostava muito de literatura, ela tinha uma opinião própria, ela dizia que ela não ia se casar. Mesmo assim, ela tinha alguns relacionamentos, então ela era muito julgada assim pela família, pelos amigos, porque ela dizia que não queria constituir uma família, mas isso não a impedia de estar com alguém, entende? Então, numa época em que a gente onde os casamentos eram arranjados, então isso era algo que ficava muito assim chocado. Também por causa da questão da ditadura militar, ela teve muitos exemplares dela, de livros que ela escreveu queimados, então
poxa, ela foi, sabe, tipo, todo o trabalho que ela teve foi jogado por água abaixo por causa dessa questão social. E a última escritora que eu tenho pra trazer pra vocês não é a menos importante, mas é uma que tem um valor representativo muito grande. Ela é a Cora Coralina, ela é natural de Goiás e ela é uma pessoa que começou a escrever com seus 14 anos. Só que os escritos dela foi publicado somente quase 20 anos depois num jornal local. Então lá pelos 35, 36 anos, em que ela teve seus escritos reconhecidos. Ela era uma mulher em que a gente não sabe se teve uma profissão mesmo, assim, né, de graduação, de ensino superior. O que a gente sabe é que ela era uma mulher casada, com filhos, que tinha que sustentar a sua casa, então ela trabalhava no que podia, e que ela não tinha um ensino assim tão complementar. O primeiro livro dela foi publicado somente quando ela tinha 75 anos. Então, o que a tornou reconhecida não foi o grande intelecto dela, foi a maneira com que ela escrevia. O que a fez ser reconhecida foi as grandes mensagens que ela passava pelos textos que ela escrevia. Porque apesar de ela escrever de uma maneira muito simples, já que ela não tinha esse ensino superior, essa experiência em escrever de maneira mais sofisticada, ela escrevia da mesma maneira que ela falava. Mas as mensagens que ela passava, a lição de moral e todas essas coisas reflexivas, ela trazia no texto e impressionava muita gente. Tanto que impressionou Carlos Drummond de Andrade e foi quando ela se tornou mais conhecida, foi quando trouxe o nome dela à tona. E a partir daí, só quando ela tinha 75 anos, em que ela começou a ser uma pessoa importante. O nome do primeiro livro dela é Poemas nos Becos de Goiás, e é realmente tratando sobre a cultura local, ela falando de como acontece a vida cotidiana da sociedade em que ela vivia. E o livro traz em si, então, essa carga cultural, então ele é importante para a literatura nacional por causa disso. Então, pessoal, o que a gente pode tirar de tudo isso? Que, por mais difícil que tenha sido essas mulheres se destacarem na nossa literatura, elas foram importantes porque tem que ter alguém para dar o primeiro passo. Tem que ter alguém para dizer, olha, eu sou uma mulher e eu também consigo fazer isso. Não é porque eu sou uma mulher que não seja capaz. Isso não reflete só na literatura, reflete em qualquer âmbito e aspecto, sabe, de questão de profissão. Assim, mulher é capaz de qualquer coisa, porque mulher também é um ser humano e se uma pessoa pode fazer isso, a outra pessoa também pode. Existe a questão de habilidade, uma pessoa tem uma habilidade mais em certa área, outra pessoa tem habilidade em outra área, mas isso não quer dizer que não seja impossível. É só a gente ter força de vontade e acreditar e ter fé, porque vai dar certo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e que vocês levem a sério, tragam essas mulheres importantes pra vida de vocês. Experimentem algum dia lerem alguma coisa delas. Se vocês gostaram, deixem um curtir aqui embaixo. Comentem se vocês lembram de alguma outra autora nacional, né, de clássicos. E tem alguma coisa pra recomendar pra gente. Também comentem se vocês já conheciam essas autoras que a gente falou, né? Ou se tem alguma que vocês não conheciam. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo.